Olá, meu nome é Juliana Hitchen, sou médica dermatologista e hoje estamos aqui para dar continuidade aos assuntos que viemos tratando nos últimos meses. Eu gostaria primeiramente de convidar vocês a olhar na página do Instagram ou no YouTube os vídeos anteriores, pois a gente seguiu sempre uma sequência de pensamento e às vezes o pessoal que está chegando agora não está conseguindo entender direito o que a gente está falando. Mas se você começar desde o início e for olhando um por um, a gente vai ter essa sequência que vai dar uma lógica no final do assunto. Então, continuando o que a gente estava conversando na última vez, que a gente falou sobre os modos de reação das pessoas às situações de estresse, que alguns atacam, outros fogem e outros desmaiam, se fingem de mortos. Então a gente vai dar continuidade a esse assunto hoje. O nosso cérebro é formado por dois hemisférios, que são idênticos e complementares, como tudo também na física quântica, quando a gente vai falar mais adiante. O nosso cérebro, na primeira divisão celular, lá na barriga da nossa mãe, ele já determina qual é o lado que vai predominar. O lado direito do cérebro ou o lado esquerdo. E isso vai interferir no nosso modo de ser durante toda a nossa vida. A nossa energia de base, ou o lado predominante, se for o direito ou se for o esquerdo, muda as reações que a gente tem a essas situações, como eu tinha comentado antes. E quem tem o lado direito predominando? Normalmente são os homens destros e as mulheres canhotas. Vocês lembram daquela situação perante um estresse onde você vai ter um intuito assim de ataque, de posicionamento, de enfrentamento? Normalmente quem controla esse tipo de situação é o nosso lado direito do cérebro. E já as mulheres destras e os homens canhotos vão ter o cérebro predominante, o esquerdo. E aí, a energia de base dessas pessoas é o quê? É tentar evitar o enfrentamento, é conciliar, é tentar esquivar, fugir às vezes de algumas situações. E isso então que determina a nossa lateralidade de base. Ou a gente é destro, ou a gente é canhoto, mas sendo homens vai ser mais o lado direito e as mulheres mais o lado esquerdo. Mas e por que a natureza fez com que existisse essa diferença? Na verdade, eu considero sempre a natureza sábia. E quanto mais possibilidades de sobrevivência elas nos dá, mais êxito ela vai ter no propósito de manter a vida. Então, homens precisavam sair à caça, precisavam enfrentar as dificuldades, então precisavam dessa energia de luta, de busca, de ataque. Enquanto as mulheres normalmente cuidavam das casas, dos lares, das cavernas antigamente, e isso precisava que elas tivessem essa energia de cuidar do ninho, de cuidar das crianças. Então é uma energia mais leve. Mas então por que existem homens canhotos e mulheres canhotas? Porque imagina se de repente os homens saem à caça e se eles não retornarem? E se acontecer algo onde as mulheres precisem se virar sozinhas? A mulher canhota é a que vai substituir os homens nessa situação, pois ela também tem essa energia de ataque, de busca, de sair para conseguir as coisas. E ao contrário, se de repente acontece alguma coisa com as mulheres que cuidavam das crianças e um homem precisa tomar essa posição, quem será o homem que vai fazer isso? O homem canhoto, que também tem essa energia mais parecida com a da mulher e que vai conseguir fazer esse papel que elas faziam. Então a natureza sempre busca encontrar soluções para situações diversas que podem acontecer, tentando proteger a vida, na verdade. E essa lateralidade, como a gente vai descobrir qual é a nossa, né? Então as pessoas às vezes acreditam que a mão que escreve é a mão que predomina, né? Mas muitas vezes não. Então o teste mais fidedigno e que na verdade todos os estudos foram desenvolvidos pela terapeuta Josie Cromer e que foi estudando tudo isso, e foi o teste mais fidedigno que eles acharam, foi o teste do aplauso, onde a mão
que bate é a mão da nossa lateralidade. Então, se a gente bate com a mão direita em cima, nós somos destros. Se é a esquerda, somos canhotos. Tem pessoas que às vezes batem assim, só que com a mão esquerda batendo. Então não é a mão de cima, é a mão que faz o movimento que determina o nosso lado cerebral, que é o mais forte. Então, como que essa lateralidade vai influenciar nas nossas atitudes durante a nossa vida? Tendo essa lateralidade de base, nós seremos sempre destros ou sempre canhotos. Isso não vai mudar durante a vida. Mas se o nosso lado predominante for machucado, digamos assim, ou tiver em conflito em alguma situação e a gente perceber que não está conseguindo fazer o que a gente deseja com aquela energia que nós nascemos, o nosso cérebro ele muda e ele opera no lado oposto. Então, em algumas situações onde a gente teria o ímpeto de ataque ou de hiperdesempenho e a gente vê que isso não está surtindo o efeito desejado, às vezes a gente começa a trabalhar no lado oposto. E aí a gente vai entrar numa energia de conciliação, de fuga, né? E aí, durante a vida, isso vai sendo, a cada momento vai acabar tendo uma oscilação, né? Então, nunca a gente vai estar sempre de um jeito ou sempre do outro. Eu gosto muito de um exemplo que foi dado numa aula de uma leoa. Você imagina uma leoa destra, onde a energia de base dela é a da proteção dos filhotes, é a da fuga. Se ela se encontra perante um perigo, um predador, ela vai fazer o quê? A primeira reação dela é pegar o filhote e fugir. E ela vai fugir tudo que ela pode, o máximo que ela consegue. Se chegar numa situação onde ela se encontrar sem saídas, se sentir encurralada, o que ela vai fazer? O cérebro vai trocar o modo de operação e vai atacar. Só que como esse ataque é a última opção que ela tem, porque a fuga ela já esgotou todas as possibilidades, ela vai atacar, mas ela vai atacar de um modo que é para matar ou morrer, né? Então ela vai usar a energia mais potente que ela tem no sentido oposto do que ela nasceu, né? Porque ela não tem outra opção. Então, quando a gente se vê numa situação sem saída, muitas vezes a gente age do jeito oposto, de uma forma muito radical. E existe alguma outra situação que pode interferir na nossa lateralidade? Sim, normalmente quem controla essa lateralidade são os nossos hormônios. Então, qualquer situação na nossa vida que haja uma interferência na produção hormonal pode interferir na nossa lateralidade. Então, nas mulheres, por exemplo, o anticoncepcional, a gravidez, a menopausa, né, a quimioterapia, são todos fatores que podem fazer com que a mulher deixe de agir de uma maneira destra, às vezes comece a agir de uma maneira um pouquinho mais canhota. E nos homens também pode acontecer a mesma coisa, por uso de medicamentos para câncer de próstata, ou quimioterapia que diminua a produção hormonal, ou mesmo a própria andropausa, né, que é a diminuição dos hormônios pela idade. Então tudo isso faz com que os modos de operação durante a vida possam ser modificados sim, em função do nosso estado hormonal. Em um vídeo anterior, até me perguntaram quais as doenças que são mais as pessoas que atacam e quais as doenças que são mais as pessoas que fogem. Na verdade, as doenças, em princípio, não vêm em função dessa lateralidade no sentido da atitude que a gente tem. Mas o nosso cérebro sendo dividido em dois e cada pedacinho dele coordenando um órgão, então tem algumas doenças que vão ser mais comuns em pessoas destras e outras mais comuns em canhotos. Mas nada impede que, dependendo do modo como a gente está operando, as doenças possam acontecer em qualquer pessoa. Mas assim, existe uma predisposição maior a algumas coisas nos destros e a outras nos canhotos. Outra coisa que também o pessoal pergunta é sobre as crianças, porque muitas vezes as crianças ainda não desenvolveram o aplauso de uma maneira destra ou canhota. Às vezes eles batem palma assim, né? Então muitas vezes você olha para uma criança, você não tem certeza pelo aplauso se ela é destra ou se ela é canhota. Então as doenças que afetam as crianças podem nos dizer qual é o hemisfério cerebral delas que é o predominante. Então, por exemplo,
As laringites são mais comuns em meninas destras e meninos canhotos. Por quê? Porque a parte cerebral que coordena a laringe fica no hemisfério esquerdo. Então, se ela é atacada, se ela é, digamos assim, afetada, quando a gente é bem jovem ainda, a gente não tem muitos conflitos, a gente sabe que geralmente é porque é uma menina destra ou um menino canhoto que coordena aquela parte ali. Já os brônquios é do lado oposto. Então, crianças com bronquites podem, na maioria das vezes, ser meninos ou meninas canhotas. Então, as doenças que aparecem é que vão nos ajudar na infância a ver se a criança tem mais o hemisfério direito ou o esquerdo predominante. E durante a vida adulta, as doenças podem acontecer em todo mundo, mas assim, quando a pessoa tem aquela energia de base do enfrentamento, que o lado direito do cérebro é que está coordenando, a gente vai ver que no lado direito existem alguns órgãos que são coordenados por esse lado. Então, por exemplo, a vesícula biliar, as vias hepáticas, né? Os órgãos masculinos, como próstata, testículos, as artérias coronárias, os brônquios. Então a gente chama esse lado de território masculino. Já o lado esquerdo, existe também então a laringe, como eu já tinha falado, os órgãos femininos, sexuais, né? Os ovários, o reto, né? E a bexiga do lado direito, porque a bexiga ela é dividida na verdade, né? Então metade de um lado, metade do outro. Mas então quando a gente vê em que órgão a doença está instalada, a gente consegue ver se a pessoa tem qual energia está funcionando mais. A base muitas vezes a gente vai saber pelo aplauso, mas naquele momento de vida a pessoa está agindo mais de um jeito ou mais de outro. E sempre que eu recebo um aprendizado novo, uma informação nova, eu gosto de confirmar esses dados com mais de um autor, com mais de uma visão, para a gente ter certeza que a gente está no caminho certo. Então, todos esse mapeamento cerebral que foi dado pelo Dr. Hammer e pela Josi e essa influência dos hormônios, eu tentei buscar também em outros autores, né? E tem um autor que eu achei muito legal chamado Robert Sapolsky, que é um neurocientista americano, que é professor de faculdade em Stanford e que ele passou durante 20 anos morando no meio dos macacos lá na África, estudando os comportamentos. Então, é uma pessoa que tem um estudo muito aprofundado e ele escreveu, depois de toda essa vivência, um livro chamado Comportamento, né? Tentando entender da onde vêm os nossos comportamentos, principalmente os ruins, né? Pois os comportamentos bons a gente não se estressa com eles, mas a agressividade foi uma coisa que ele estudou muito. E aí eu achei muito legal nesse livro, porque assim, existe sempre aquela história, ah, isso é genético, ah não, isso é hormonal, não, isso é o neurotransmissor, né? Então ele conseguiu reunir todas as visões científicas a respeito do nosso comportamento e quem a determina através desses estudos. E aí o que ele nos fala? Que tudo isso ele conseguiu numa ordem retrógrada, digamos assim. Nesse minuto eu pratiquei um ato ruim. 5 minutos atrás o que aconteceu comigo, um dia atrás o que aconteceu comigo, um mês atrás, na gestação, né? E toda a evolução da humanidade, porque chegou até aqui, né? Então ele conseguiu reunir todas as teorias, dizendo que no último segundo quem faz o nosso ímpeto de ação são os neurotransmissores cerebrais, né? Mas quem faz com que esses neurotransmissores estejam em maior quantidade ou menor quantidade são os nossos hormônios, que talvez tenham modificado, não naquele minuto, mas um dia atrás, uma semana atrás, um mês atrás. E quem afeta os nossos hormônios? Os nossos genes, que são formados lá na barriga da mãe e que a partir das experiências maternas, a partir das experiências vividas durante a nossa infância, eles podem ser ativados ou desativados. Então nem tudo que a gente já vem de nascença vai acontecer. Por quê? Porque a epigenética já explicou que na verdade o gene está ali, mas ele só vai ser ativo se acontecer uma situação de vida que faça com que ele seja ativo.
Ou se ele já está ativo, a gente pode, por situações vividas, desativar. Então, não é uma sentença de morte você ter um gene que vai lhe causar tal doença, né? Então, começa com o neurotransmissor, que é afetado pelo hormônio, que é afetado pelo gene. Quem afetou os genes? Aí a gente olha para toda a história passada da humanidade, e esse estudo é longo, né? E aí ele consegue mostrando como que o ser humano, desde a formação, foi trabalhando e foi vivendo, e como foi trabalhando esses genes para a gente chegar até aqui. Então, também reforça a ideia de que os hormônios que o Dr. Hammer falava lá nas 5 leis interfiram mesmo no nosso comportamento, nas nossas vivências. Então, na verdade, às vezes os cientistas falam de formas diferentes, explicam de maneiras diferentes, mas que no fundo, se a gente for analisar, tudo se complementa, tudo é a mesma coisa. Então, a gente falou dos modos de reação de cada pessoa, a gente falou das fases da doença, as fases ativas, as fases de cura, a gente falou dos hemisférios cerebrais, da energia de base de cada pessoa, da sua lateralidade, de como isso vai interferir nas doenças que a pessoa pode desenvolver ou não. Então eu convido vocês a seguir assistindo os vídeos, que a partir de agora, tendo todo esse entendimento, e eu reforço que quem ainda não assistiu os anteriores assista, pois é uma continuidade, que a gente possa de repente começar a focar daqui para frente um pouco mais nas patologias, nas doenças que cada pessoa pode apresentar e como a gente pode modificar tudo isso com um novo olhar, com uma nova visão, com uma modificação no nosso jeito de reagir às situações.